Glória a Deus. Semana passada eu disse aos irmãos que eu iria cantar uma canção hoje. Avisei que seria uma canção que não era nem da harpa cristã, nem do cantor cristão, e nem do cantai, e nem do inário, e nem tampouco da indústria gospel, né? Aí logo o crente se assusta diante disso e pergunta ao pastor: se não é do cantai, se não é do inário, se não é do cantor cristão, nem da harpa cristã, nem da indústria gospel, é de onde afinal? É do inferno? Eu digo: não, não é do inferno, é de Deus. Porque todas as coisas boas, que são verdadeiramente boas, são de Deus. O problema é que nós fomos educados mediante um evangelho faccioso, um evangelho pervertido, que em nome de Deus criou um grande cativeiro em torno do povo de Deus. E nós temos que nos libertar disso e quebrar esses paradigmas todos. E certo que nós vamos cantar a canção hoje, eu vou tentar cantar, que eu não estou bem da garganta, mas não vou cantar apenas para quebrar paradigmas, não. Eu vou cantar porque é uma canção que traduz uma verdade essencial, traduz uma verdade grande, uma verdade profunda, e não é uma verdade nem antibíblica, muito menos extra-bíblica, pelo contrário, é uma verdade bíblica. Uma verdade difícil não de aceitar, mas é uma verdade difícil de experimentar, porque vai demandar de você uma ousadia e uma coragem muito grande. Daqui a pouco nós vamos cantar a canção. Lá nos meados da mensagem, eu vou convidar aqui duas irmãs e um irmão para me ajudar, e nós vamos cantar. Os irmãos vão entender o motivo por que então essa canção é importante que seja cantada hoje aqui neste ministério. Bem, nós estamos dentro de uma série de mensagens, talvez não seria bem uma série em razão do tempo, porque nós não definimos um número de mensagens que serão ministradas sobre esse tema geral, que é o reino de Deus está dentro de vós. Talvez nós vamos entrar em 2016 e de repente a gente até ultrapasse 2016 para o 2017 falando sobre esse tema geral. O reino de Deus está dentro de vós. É um tema extremamente importante e necessário, porque se você não entender onde está o reino, se você não entender o que é o reino de Deus, e se sobretudo você não tiver uma experiência do reino de Deus, qualquer outra coisa que você fizer para Deus ou em nome de Deus não terá nenhum valor efetivo na sua vida, no seu viver. A grande mensagem de Jesus Cristo, quando ele veio, foi proclamar o reino de Deus, proclamar a chegada do reino de Deus e proclamar, sobretudo, aos homens que agora, vindo a dispensação da plenitude dos tempos, todos os homens podem experimentar este reino. Este reino, como falamos semana passada, que é um ambiente. Um ambiente não é um ambiente físico. Isso tem que ficar muito claro para os irmãos. Uma vez que, certa ocasião, perguntaram para Jesus Cristo quando viria o reino. Perguntaram: Senhor, quando é que o teu reino há de vir ou de se manifestar? E ele então respondeu dizendo: olha, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. E nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo lá, ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus, ele não está no Brasil, não está na China, não está nos Estados Unidos. Interessante como que as pessoas costumam colocar uma áurea de santidade em certos lugares geográficos. Quando as pessoas não vão a Jerusalém em busca de uma bênção, quando as pessoas não pagam às vezes uma excursão cara, não para fazer uma excursão, não meramente para fazer um passeio, para uma questão de conhecimento, não, mas vão a Israel na busca, quem sabe, de ser batizada essa pessoa no Rio Jordão, ou querem tocar as pedras do túmulo de Cristo, ou querem respirar o ar de Israel, pensando que este lugar geográfico tem alguma coisa mística, alguma coisa extraordinária, alguma bênção num mero e simples lugar geográfico. Jesus disse:
O reino de Deus não está aqui, não está lá, não está acolá. Eu me refiro a Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Também o reino de Deus não está nos Estados Unidos, como por muito tempo foi dito isso acerca daquele continente, o continente americano, sobretudo a América do Norte, porque foi colocado ali como se fosse a grande águia. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, mas até mesmo conseguiram desenhar no mapa dos Estados Unidos a águia, o símbolo da águia, como se fosse a terra da salvação. Até porque ela foi uma terra inaugurada por um movimento de reforma protestante. Então, foi colocado isso. Tanto é que tem aquela religião dos mormons, né? Os mormons, não tem? Os mormons. Perfeito. Bem, de todo modo, eles dizem que a Nova Jerusalém vai descer lá nos Estados Unidos da América. Olha que coisa. E depois, agora por último, há uns 10 anos, ou talvez há uns 15 anos, já houve quem dissesse que o território de Deus, em que Deus vai gerar o filho varão, é na África. Vocês não sabem disso? É porque o homem especulativo, ele fica atrás de encontrar um lugar geográfico, porque tudo é mais seguro, porque tudo que é físico, que é tangível, que é palpável, quando você tem uma lei escrita, um mandamento, uma regra, um caminho, uma seta, uma placa, uma determinação exterior, tudo é muito mais fácil. Ora, se Deus vai gerar o filho varão na África, então vamos para a África. Isso porque a pessoa ficou olhando o mapa, olhando, aí descobriram que a Europa é um dragão, que é o diabo. Descobriram que os Estados Unidos é a águia, que é o refúgio do povo de Deus. Aí ficaram olhando para a África, olharam, aí fica delineando para poder ver, até conseguir encontrar uma imagem. Aí viram que o território todo do continente africano é o formato de um feto. Portanto, o filho varão está sendo gerado na África. Vocês percebem como que as pessoas são deste modo? E aqui tem os brasileiros que dizem que Deus é brasileiro. Essa terra abençoada, país tropical, que não tem terremoto, que não tem isso e aquilo, mas tem a Dilma. Tem esse problema, tem a Dilma. Tem o José Dirceu, tem o Lula, tem esse povo tudo aí, essa turma toda. Não sei o que é pior, se é o terremoto ou se são eles. Acho que são eles. É menos mal. Pelo menos eles afetam só o bolso da gente e outras coisas mais, mas não afeta. Enfim, de todo modo. Mas Jesus diz o seguinte. Não, tem aquele outro também, que resolveu transferir a glória do templo de Salomão para o Brás. Tem esse detalhe. Então as pessoas estão sempre atrás de alguma coisa tangível, palpável, exterior. Quando Jesus disse, olha, não dirão para vocês, o reino de Deus está aqui, nem está ali, porque Ele está dentro de vós. Ele está dentro de vós. E essa expressão, certamente, está de acordo com o apóstolo Paulo, que em outra ocasião, falando acerca de Jesus Cristo, da vida, da redenção, da salvação, do Espírito eterno de redenção, ele disse, olha, certamente a palavra de salvação, a palavra não está longe de vocês. Ora, se não está longe, está onde, apóstolo Paulo? Ele diz, está na tua boca e está no teu coração. Olha como que ele é claro, dizendo, ninguém diga quem subirá aos céus para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao inferno para trazer Cristo de dentre os mortos. Ou seja, a vida cristã genuína não vai para o Brás, não vai para Jerusalém, não vai para a América, não vai para a África, não vai ao Brasil, ou vem para o Brasil, e nem tampouco, certamente, procura buscar a Deus nos céus, a Cristo nos céus ou nos infernos. Não, o reino de Deus está dentro de vós. A palavra está na tua boca e no teu coração. Deus criou o homem com espírito humano. Esse espírito humano é a centelha de vida divina dentro de nós. E, portanto, você precisa entender que a palavra da fé, que traz a experiência deste reino, está no seu coração.
não está em outro lugar. Em nenhum outro lugar. De maneira então, que se nós não tratarmos com o nosso coração, porque o nosso coração, muitas vezes, cheio de entulho, um coração cheio de engano, um coração cheio de mentira, é possível então que nessa situação você perca o desfrute e você perca a experiência do reino de Deus. Eu não estou aqui pregando aos irmãos para que os irmãos recebam este reino para dentro dos irmãos. Não. Este reino, ele já está dentro de nós. Ele já se encontra em você, que é o próprio Cristo habitando com a sua vida e a sua autoridade. Lembra que certa ocasião, está lá em Mateus capítulo 12, quando Jesus Cristo expulsou o demônio de um homem que era mudo e surdo, salvo engano. Se não for mudo e surdo, era alguma coisa dessa natureza. Mas era um homem que carregava uma doença. E nós sabemos que as doenças de todos aqueles enfermos dos evangelhos estão ali não somente para falar de enfermidade física, mas sobretudo para representar as enfermidades da alma, as enfermidades do pecado. Não que Deus ou Jesus não cure o corpo físico, cura também. Mas aqueles doentes todos, de todas aquelas espécies e naturezas, estão ali para representar, portanto, uma condição de alma cativa, prisioneira, amarrada, escravizada pelos enganos do maligno. Então, quando Jesus curou aquele homem, houve um grande rebuliço ali por parte da religião judaica, dos seus líderes, quando então Jesus, uma vez acusado de operar milagres pelo poder de Beelzebu, Jesus disse o seguinte: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, quando o reino de Deus chega, quando o reino de Deus não somente está presente, e aqui é um detalhe muito importante, porque quando veio Jesus Cristo, ele diz, olha, o tempo está cumprido, é chegado o reino. Então, do ponto de vista histórico, aqueles que viveram no tempo de Cristo aguardavam a chegada do reino. Nós, que já estamos há 2000 anos da primeira vinda de Cristo, não aguardamos a chegada do reino. Porque nós cremos que ele já chegou. Nós aguardamos o que então? Se nós não aguardamos a chegada, porque ele já chegou, nós aguardamos o quê? A manifestação deste reino. Então, se é dito que o reino de Deus já está em nós, e Jesus disse, quando o reino de Deus chega, então, a libertação, porque ele disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino. Isso significa que quando o reino de Deus, primeiro, está presente, a libertação, a cura, a salvação, a libertação, a vida. Quando o reino de Deus chega. Pastor, então tem um problema na minha vida. Porque o reino de Deus então já chegou na minha vida há 30 anos. Porque tem 30 anos que eu me converti a Jesus Cristo. Mas eu não tenho visto esse reino, não tenho provado esse reino. Falta-me a experiência desse reino. Aí eu diria que o grande problema não é somente a presença ou a ausência do reino. Agora há um segundo elemento e há uma necessidade. Que você não somente tem o reino, como você já tem, mas que você tem agora a consciência deste reino. É ter a consciência. Porque muitas vezes você vive, como diz a Escritura, alheios à vida de Deus como vivem os gentios. Ou seja, os gentios vivem alheios a esta vida, a este reino, a este governo, a esta vida, a este poder sobre a sua vida. E não somente você ter o reino e você ter a consciência do reino, mas o mais importante de tudo é que agora você trate com todos os problemas no seu coração que obstruem e como uma parede te impede de provar, de experimentar, de gozar, de usufruir deste reino. Eu pergunto para a igreja, uma pergunta muito mais retórica do que qualquer coisa, porque eu já sei a resposta dos irmãos,
Mas, só para os irmãos terem uma ideia, se eu perguntasse quantos aqui desejam experimentar a vida do reino e a autoridade do reino hoje? Quando eu falo hoje, não quero dizer nessa era, eu quero dizer domingo, dia 13 de dezembro. Quantos querem experimentar a glória, o poder, a autoridade e a vida desse reino hoje? Certamente você quer. Lógico que você quer. Não há dúvida de que você não queira. Pastor, então se eu tenho o reino, se eu tenho a consciência do reino, se eu quero, o que me impede? Aí foi aí que eu disse aos irmãos que a cada domingo eu daria uma chave. A primeira chave que nós trouxemos semana passada foi a chave do arrependimento. Sem arrependimento não existe meios de você usufruir desse reino. Pastor, como eu posso me arrepender? De que maneira eu posso me arrepender? O que é arrependimento e arrepender-me de quê? E aqui está o grande problema. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de coração, é mudança interior que determina uma mudança exterior. Cuidado, geralmente se fala de arrependimento e se percebe o arrependimento como uma mera mudança exterior. Ou seja, você fez algo e agora você fala, eu me arrependo disto, não farei mais isto. Você está com uma mera mudança exterior. Por isso que você não consegue se libertar daquilo e volta a praticar a mesma coisa. Você fala, pastor, eu me arrependi tantas vezes, eu perdi as contas de quantas vezes eu me arrependi desse pecado, desse problema que me acompanha. É porque não houve arrependimento, não houve mudança de mente, não houve mudança de coração, não houve mudança interior. De maneira que, infelizmente, há um problema grave quando se fala de arrependimento, porque logo você fica procurando, poxa vida, eu quero experimentar o reino, deixa eu ver de que eu tenho que me arrepender. Aí você fica buscando, tentando encontrar alguma coisa, e você dificilmente encontra algo. É igual aquela dinâmica, né, que geralmente se faz em comunhão de casais. Você pega uma folha em branco e dá para o marido, uma folha em branco para a esposa. Aí fala assim, olha, eu quero que você escreva aqui os seus próprios defeitos. Aí para não ficar muito chato, você coloca um ou dois ali que você... Vou colocar aqui, não é bem assim não, mas tudo bem. Só para não ficar chato. Agora vira a folha, escreva agora os defeitos do seu parceiro. Ah, você tem muitos. Aí você sabe todos eles. Ou seja, nós enxergamos muito bem o outro, mas nós não conseguimos nos enxergar. Nós não conseguimos nos perceber. E é neste ponto em que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele intervém dizendo o seguinte, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um texto mal interpretado e equivocadamente pelos cristãos ao longo da história da igreja, sobretudo a igreja cristã evangélica. Né? Agora, Paulo diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E diz mais, se você se examinasse, e se você se julgasse a si mesmo, ninguém te julgaria. Então é necessário que você, meu irmão, que você, minha irmã, que deseja experimentar o reino, e você sabe que a primeira chave é o arrependimento, a primeira coisa que você tem que fazer é gastar tempo com Deus e gastar tempo com você. Sair um pouco do WhatsApp, sair um pouco do Facebook, sair um pouco, né, desse burburinho das multidões, ficar um pouco sozinho, refletir um pouco, reconsiderar como você tem considerado o próprio reino de Deus ao qual você deseja. Será que você não tem colocado o reino de Deus em segundo, terceiro ou quarto lugar? Se começar a refletir o quanto de valor você tem dado a Deus, a sua palavra, a comunhão, a verdade. Como você tem se relacionado com as pessoas. Mas não é para você ficar introspecto. E aí você começar a regar e alimentar as suas mágoas. Porque aquele dia o pastor Josué, me lembro como se fosse hoje. Quanto que aquelas palavras que ele falou contra mim me ofenderam. Não é isso. É você se examinar. Examinar-se a si mesmo.
sou eu. O problema não está no outro, o problema está em você. Ah, pastor, desse jeito não dá. Jesus falou, olha, se tu te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha, quem é que tem alguma coisa contra? Não é ele? Não seria ele que tinha que resolver? Mas não, vai até o teu irmão, é você. Então esse exame, para você começar a orar, Senhor, aí você pode fazer como Davi, Senhor, tu que me sondas, tu que me conheces, tu que conheces os meus caminhos, porque tu me cercas por detrás e por diante. Tu és aquele que mesmo no ventre da minha mãe, ou já no ventre da minha mãe, foi tu quem teceste cada célula, cada tecido, cada órgão. Então tu conhece as entranhas do meu ser, dos meus rins, do meu coração, da minha mente, da minha alma, o meu profundo. Então, Senhor, veja, tu que podes, se há em mim algum caminho mau. Você já fez isso? Mas de coração, de verdade. Senhor, vê se há algum caminho mau e mostra-me então. E então o Senhor, Ele vai te mostrar muitas coisas. Muitas coisas. E quando Ele te mostrar então, você ter ciência disto, aí você poderá, por meio do Espírito Santo, operar o arrependimento. De que maneira? Você olhar para aquela situação, para aquela palavra, para aquele comportamento, para aquela atitude, para aquilo que o Espírito Santo te revelou, e você então falar, Senhor, eu quero abominar isso. Eu não quero amar o ódio, eu não quero amar a mágoa, eu não quero amar o ressentimento, eu não quero cultivar a angústia, eu não quero cultivar a depressão, eu não quero cultivar o medo, eu não quero cultivar os palavrões, a ira, a contenda, a inimizade, eu não quero cultivar isso. E você começar a abrir mão de si mesmo, isso é arrependimento. Se há mudança interior, quando você diz, Deus está certo, a sua palavra está certa, e portanto isto não agrada a Deus. Você tem um novo posicionamento. Você agora não está mais em busca da satisfação dos seus desejos e dos seus sentimentos, mas você está em busca da satisfação do coração de Deus. E aí você então começa a abrir uma fresta no coração, para que a luz do reino de Deus entre e comece a operar na sua vida. E elas começam a conversar qualquer coisa, bobagem, quando não tem nada de futuro ou de específico para conversar. Não passa 10 minutos, logo as pessoas estão falando umas das outras. É assim ou não é? Não é natural que isso aconteça? Não é natural? Quando eu digo natural, quero dizer, não é comum isso acontecer? Aí você logo está dizendo daquele irmão, aí você consegue identificar os defeitos dele, você consegue identificar os erros dele. Você consegue não somente apontar o erro, mas você consegue explicar hermeneuticamente o erro dele. Você consegue construir todo um argumento apologético de defesa a você. Não é assim? Que eu sou o que você é e que o ser humano é que todos nós somos. Então nós temos que tratar o coração por meio do arrependimento. Bem, é porque semana passada eu quase não falei sobre arrependimento e comecei a falar um pouquinho hoje para completar mais um pouquinho. Mas hoje eu quero entregar uma segunda chave. Uma segunda chave que abre a porta da experiência para o reino de Deus. Receba, portanto. Receba a chave. Receba. Diga, eu recebo. Vai ter que receber. Se fosse a chave de um carro, estava todo mundo pulando, né? Mas uma chave do reino, você sei lá se eu vou querer essa chave não sei. E portanto nós temos aqui o tema de hoje, que é a segunda chave, sair pela porta que é Cristo. Repita comigo, sair pela porta que é Cristo. Se você não sair pela porta, você não experimentará o reino na sua plenitude, na sua abundância. Não é que você estará privado de todo o reino, mas você estará privado muito do reino. Pastor, como é que é esse negócio de sair pela porta? E aqui então, eu quero ver se eu consigo cantar a canção
que eu prometi. Quero convidar meus irmãos para virem aqui. Possivelmente eu não consiga cantar. Mas o importante não é que eu consiga cantar. Ou que eu cante bonito. Perfeito, amados? Amém? Eu estou rouco, a minha não tem sarado. Mas o importante é que vocês compreendam a letra dessa canção. É uma canção que poucas pessoas entendem ou entenderam algum dia. Aí eu faço questão de ir à internet para saber o que as pessoas estão dizendo sobre a música. Misericórdia, irmãos. Como que a verdade, numa canção tão simples, numa letra tão clara, tão explícita, está oculta por causa da cegueira. Cegueira em todos os âmbitos. Cegueira da religião. A cegueira na educação, na cultura. E as pessoas, portanto, são manipuladas. As pessoas são feitas escravas. São mantidas escravas por homens perversos, homens maus, que oprimem. Eu quero dizer para os irmãos que na minha história, e esta é uma das razões por que eu quero cantar essa canção. Eu costumo dizer que essa canção é minha. Todas as músicas que eu gosto, que falam profundamente verdades grandes e que tem tudo a ver com a minha experiência e a minha realidade, eu costumo fazer a seguinte brincadeira. Eu digo assim: eu compus essa canção no ano tal, mas me tomaram e foram antes de mim e registraram. É só uma brincadeira para com isso querer dizer que essa música ela é muito verdadeira aqui dentro de mim. Não é algo que eu canto porque... Não, eu canto porque eu sinto. E essa música, sobretudo, eu canto porque ela fala também de mim. Porque como todos os líderes, com raríssimas exceções, quando foram levantados por Deus, não compreendiam este posto de liderança. E por não compreender, e a não compreensão existe por várias razões, sobretudo por cegueira espiritual, eles acabam tomando as pessoas que Deus confiou e vai amarrando as mãos e os pés e colocando vendas nos olhos, tapões nos ouvidos, e acaba manipulando as pessoas. E ao invés de criar um povo livre, acaba criando um povo escravo. A religião escraviza, como muitas outras coisas escravizam. Mas quando a pessoa tem um desejo de fazer a coisa certa, na medida que ele vai cavalgando, que ele vai caminhando, as visões ou a visão vai se clareando. E na medida que a visão clareia, ele vai entendendo que pessoas não são gado que você amarra, que você ferra, que você tange, que você mata. Pessoas não estão a serviço seu, de líder algum. E eu sei que as igrejas evangélicas, sobretudo aquelas mais pentecostais, vão falar mal de mim. Porque essa música está sendo gravada, transmitida e vai ficar gravada e transmitida na internet. Eu sei disso. Mas pode observar que de onde sair um falando mal, é alguém que ou está com suas raízes no cativeiro, ou está com o cetro de ferro na cabeça do outro. Porque essa música diz que o verdadeiro líder levantado por Deus, ele liberta as pessoas, ele não domina sobre as pessoas. Pelo contrário, ele ensina as pessoas a serem livres para servirem verdadeiramente a Deus. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. E posso não lhe agradar. Talvez eu desagrade você.
Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, pois a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, tudo estava fora de lugar, e eu vivo para consertar. Não é assim que o líder faz? Ele não vive para consertar as coisas? Mas como é que se deu isso? Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Que Deus levanta pessoas para cuidar do seu rebanho. Só que às vezes, esses que são levantados não sabem fazer porque não têm visão espiritual. E o que acontece? Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, vivia como num sonho, que boiadeiro era um rei. Boiadeiro é rei? Boiadeiro é rei? Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, vai clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. E aí? Quando você enxerga, quando você acorda, quando a visão clareia, você pode dizer: então não pude seguir, valente em lugar tenente, pois dono de gado e de gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado e vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Então não pude seguir, valente em lugar tenente, e dono de gado e de gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado e vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Essa canção termina dizendo num reino que não tem rei. E aí fica um pouco estranho, porque alguém fala, mas e Jesus não é o rei? Não, ele quer dizer que
Aí eu vou dizer um pouco da música para os irmãos, antes de ler a Escritura, antes de ler João capítulo 10, Gálatas capítulo 3. Imagine só, o autor começa dizendo assim, olha, prepare o seu coração. Aí vai uma dica para você. Quando você quiser ler um texto, você não fica buscando subterfúgio fora, em qualquer lugar. Leia o texto, entenda o texto está dizendo, está falando com você. Apenas ouça o que ele está dizendo e você entenderá. Sabe por que tem muita gente que não entende a Bíblia? Porque ele está lendo uma coisa pensando em outra. Ele está querendo que a doutrina dele, o costume dele, a verdade dele se encaixe aqui dentro. Esqueça o que você acha, o que você pensa, o que você sabe e apenas ouça o texto. Apenas ouça, se você começar a escutar, ele falará com você. Ele diz, olha, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Ele vai dizer, olha, eu venho lá do sertão. Aí logo alguém pensa, então ele deve ser camponês, deve ser roceiro. Não, é porque sertão, em literatura, significa o mundo. Já dizia Guimarães Rosa, né, que o sertão é o mundo. O mundo é o sertão. Você pode ler Grandes Sertões Veredas, você pode ler, por exemplo, Euclides da Cunha, Os Sertões, em que ele vai demonstrando todo o território brasileiro como um grande sertão. Então esse indivíduo, dentro dessa visão, dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa que eu andei muito, que eu rodei muito, uma pessoa vivida, tecnicamente falando, um cosmopolita. Alguém que saiu do seu quadrado, saiu do seu território, saiu da sua zona de conforto e se expôs à vida. E é somente quando você se expõe, quando você se liberta, que você começa a compreender algumas coisas que a sua vidinha, que a sua religiãozinha, que os seus dogmazinhos não te permitem enxergar. Só que ele adianta, eu vou dizer algumas coisas que você pode não se agradar, mas não tem problema, lá no meio ele vai dizer, se você não concordar comigo, eu não vou me desculpar, porque essa verdade, ela não está aqui para ser dita depois desculpada. Simplesmente eu vou deixar você de lado, eu vou cantar a minha história em outro lugar para outras pessoas. E qual é a história que ele vai contar que pode desagradar a muita gente? Qual é a história que ele vai contar que pode desagradar a muita gente? Não é pouca não, é muita. É muita, mas porque o número de líderes religiosos são muitos, é muito grande. Qual é a história? Ele diz, olha, na vida eu aprendi a dizer não, aprendi a ver a morte sem chorar. Ou seja, eu aprendi muitas coisas e tudo o que ele vai dizer que ele aprendeu não está de acordo com o senso comum, não está de acordo com o vulgo, porque o vulgo não sabe dizer não. O vulgo só sabe chorar diante da morte porque não conhece a morte e não sabe o que é depois da morte, que é a vida. Então vem o clamor, vem as lágrimas, vem o choro. Ele vai dizer porque a morte, o destino, tudo, onde eu olhava, estava tudo fora do lugar. E é exatamente isso que inspira alguém a se levantar para liderar um povo. É para ajudar a colocar as coisas no seu devido lugar. Não é para outra coisa, é apenas para falar assim, olha, você precisa enxergar isso, veja. Então quando a pessoa vê, ela se liberta. Ela se liberta. Só que o começo de toda liderança, na sua maioria, não é assim. Aí ele vai contando a história dele. Na boiada já fui boi. Ou seja, um dia ele não era líder, ele era como todos. Ele estava no meio do povo. Ele estava no meio do povo comum. Mas um dia me montei. Ou seja, tornou-se um boiadeiro para cuidar dos bois. Quando ele diz, mas um dia me montei, ele diz que num dado momento da sua experiência, ele assume liderança. Só que esse assumir liderança, muito claro, não por um motivo meu. Quantos líderes há que sobem por motivos pessoais, vão escravizar, vão dominar, porque tem motivos pessoais, tem razões pessoais, tem ganância pessoal, tem o seu sonho pessoal, tudo é seu pessoal. Esse diz, não por um motivo meu, ou de quem comigo tivesse. Não foi por mim, não foi por alguém que me... Não, mas foi por causa do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Ele coloca dentro de uma necessidade. Os irmãos estão entendendo? Eu estou apenas lendo o texto para os irmãos. Eu não estou fazendo nada do que ele não está dizendo aqui.
E aí ele começa então a descrever como foi essa sua trajetória de boiadeiro. Ele diz, olha, boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte. Muito gado, muita gente, pela vida segurei. Olha o que ele fazia, ele segurava, ele não libertava, ele segurava as pessoas. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como num sonho. Que sonho era esse? De que boiadeiro fosse um rei. Ele achava que boiadeiro era rei. Tem pastor achando que é rei. Tem bispo achando que é rei. Tem apóstolo achando que é rei. Tem padre achando que é rei. Dominando o povo, achando que ele é o rei. Que o rebanho é dele. Por isso que ele segura com um braço firme, ou laço firme e braço forte. Aí ele diz, mas, tem um detalhe. Mas o mundo foi rodando, o tempo vai passando, nas patas do meu cavalo, e os sonhos que fui sonhando, as visões foram se clareando. Aí ele foi observando um dia que tinha um casal, servo de Cristo, que ama Cristo, que deseja Cristo, e que dentro da sua sinceridade, quer fazer a coisa certa. O problema é que nem sempre o querer fazer a coisa certa é possível. Você já parou para pensar no que eu estou dizendo agora? Nem sempre fazer a coisa certa é possível. Pastor, eu não estou entendendo mais nada. Como assim? Você quer dizer o que com isso? É que talvez essa pessoa, esse casal, sei lá quem quer que seja, naquele momento, não tinha um crescimento humano, um crescimento espiritual, porque não teve bases, porque não teve uma família anterior, porque não teve um suporte na vida pregressa. E simplesmente essa pessoa comete muitos erros. Quantos erros você não cometeu? Quantos erros? E que hoje você olha para trás e fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Hã? Ou nunca isso aconteceu com você? Você fala assim, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu corrigiria isso aqui, ó. Ou então eu não faria deste modo. Só que naquele tempo, quando você fez, você não tinha estrutura alguma para fazer aquilo. E aí então alguém olhou para você e simplesmente falou o que para você? Vai embora, seu pecador. Você não serve, você não dá conta. Aí você começa a expulsar pessoas, a banir pessoas, a desprezar pessoas. Ao invés de você falar assim, este é o momento em que essa pessoa mais precisa da graça de Deus, é o momento em que as igrejas expulsam. Porque as igrejas, elas têm um perfil de domínio. Elas querem dominar as pessoas. Elas querem controlar as pessoas. Quer controlar o que você come, o que você veste, o lugar onde você anda, o que você lê, o que você ouve. Quer controlar a sua televisão, até a energia da sua casa, o seu dinheiro. Quer controlar tudo. Tudo em nome de Deus. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E nos sonhos que eu fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Mas quando você acorda, que você olha, poxa, o que foi que eu fiz? Ou o que eu estou fazendo afinal? Quando você acorda, olha o texto. Então quer dizer o quê? Então, uma vez acordado, uma vez enxergando, eu não pude seguir. Eu não podia continuar do mesmo modo que eu estava. Então não pude seguir. Seguir como? Valente. Valente em lugar tenente. Autoritarismo. Controle. Cativeiro. Quando se enxerga, você não pode continuar deste modo, porque dono de gado e de gente, ou melhor, não pude seguir valente, não pude seguir tenente, não pude seguir dono de gente. Líderes não são dono de gente. Sabe por quê? Porque gado a gente marca, a gente tange,
a gente ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Por isso que ele vai encerrar dizendo, e já que um dia montei, quer dizer, se eu pudesse voltar, ficar lá no meio do povo, eu voltaria para não ter toda essa situação. Mas já que um dia montei, porque quem monta não desmonta, e já que um dia montei, tudo bem, agora sou cavaleiro, não sou rei. Agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte. Você não pode perder a firmeza. Porém, num reino que não tem rei. Não que Jesus não seja o rei, mas que não há homem que seja rei sobre o outro. Agora cante dizendo para o seu irmão, agora você também pode falar a mesma coisa. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Gente, que coisa linda, né? Não é melhor que cantar aquelas músicas gospel? É ou não é? Aquelas músicas que mentem sobre Deus, que lançam maldição na sua vida. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora de lugar, e eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me moldei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Como é que foi? Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, que boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, foi clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. E aí? Então não pude seguir valente em lugar tenente, nem dono de gado e de gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém
que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Glória a Deus! Gente, mas que vitória é essa nossa, viu? Que vitória é essa? Eu falava talvez há um ano e meio atrás, 2, a dificuldade de cantar uma canção que não fosse do inário numa comunhão de casais para a esposa, lembra? Bem, mas tudo isso, o que importa é que os irmãos entendam que o objetivo não é cantar música secular, não é o objetivo. Não é simplesmente afrontar, mas é demonstrar que mesmo em lugares ditos não evangélicos, não dentro desse quadrado, existem pessoas que conseguem enxergar aquilo que evangélicos não conseguem enxergar. Pastor, mas isso aí é coisa de Jair Rodrigues, de Geraldo Vandré? É Geraldo Vandré, é coisa desse povo revolucionário. A Bíblia não é assim, não é? Você já leu porventura João capítulo 9 e João capítulo 10? Como meu tempo é muito pouco, ou seja, meu tempo não, o tempo ele passa muito rápido. Eu não vou ler o texto, mas eu vou mencionar, vocês têm o dever de em casa ler o capítulo 9, capítulo 10 de João, e também o capítulo 3, o capítulo 4 de Gálatas, porque esses 4 capítulos, 2 de João e 2 de Gálatas, tratam exatamente dessa situação. Fala de cativeiro. João capítulo 9, trata-se ali de um episódio da cura de um cego. E aqui eu chamo a sua atenção para mim. A cura de um cego de nascença. Queridos, em nome de Jesus, observe isso. Ouça isso. Bem, pessoal, vamos entender isso então. Quando nós olhamos para os evangelhos, você tem que dar uma atenção especial ao evangelho de Mateus e ao evangelho de João, em especial. E olhá-los de uma perspectiva relacional. Ou seja, você tem que ler Mateus e relacioná-lo com João, procurando ver a identidade de ambos e procurando ver em que sentido um livro complementa o outro. Porque quando você lê Mateus, e Mateus é o livro do reino, nós estamos falando sobre o reino. Quando você lê Mateus, se você lê de verdade, você não chegará ao capítulo 8 sem querer bater a sua cabeça na parede. Você é levado ao desespero, porque o evangelho de Mateus, ele vai descrevendo toda a ambiência do reino, ele vai descrevendo os cidadãos do reino, e ele vai descrevendo a natureza desses cidadãos, e portanto ele vai dizendo como é a vida de um cidadão do reino, como deve ser o viver de um cidadão do reino. E aí você fala assim, bem, eu só posso estar fora desse reino, porque eu não me encaixo dentro deste livro, porque Jesus chegou ao absurdo, de dizer o seguinte, olha, Hernani, olha para mim claramente, quando alguém dentro do seu estabelecimento, olha que coisa forte, te ferir na face direita, você não deve odiá-lo, você não deve se irar contra ele, você não deve proferir palavras de julgamento contra ele, você simplesmente, com o coração totalmente cheio de amor, perdoando o seu inimigo, você não somente deve perdoá-lo e amá-lo, você tem que ter uma atitude heróica. Você tem que ir além do amor e além do perdão. Como é que é ir além do amor e além do perdão? É não somente amando-o, mesmo ele te ferindo na face, e perdoando-lhe, oferecer a outra face para ele bater. Pastor, mas não basta amar e perdoar? Não está bom, não chega por aqui? Não. O reino
de Cristo, tem o Espírito de Cristo. Eu não estou pregando para vocês, estou pregando para mim e para vocês. Entenderam? Aquela ideia daqueles pastores que ficam lá pregando, o homem de Deus, que jejuma, que ora, poderoso, o super-homem, o He-Man, o Batman, e todos os mortais lá embaixo e os Highlanders aqui em cima, isso tudo faz parte do engano do diabo. Entenderam? Tudo é parte do engano. Então, eu estou falando de todos nós. Aí o Senhor diz, você tem que ir além do amor e do perdão. Oferece a outra face. E depois de falar tantas coisas, aí diz assim, e se porventura ele me obrigar a andar com ele 1 milha? Aí você anda 2. Mas não é andar 2 murmurando, reclamando, xingando, espraguejando, ou pensando lá no seu interior. Tudo bem, agora eu vou porque ele está com um revólver na minha cabeça, ou eu vou, mas depois, quando eu sair daqui, se eu sair, eu vou perseguir ele. Onde ele estiver, nem que seja no inferno, eu pego ele. Não tem essas coisas dentro da gente? Mas é você ir com ele 1 milha, que ele quis que você fosse, e você ainda ir mais outra milha, mas com o coração cheio de amor, de misericórdia, de bondade, de perdão, e dizendo, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Pastor, mas eu estou muito longe, pastor. Eu estou longe. Eu estou longe de Mateus. Eu vou parar de ler Mateus, eu não aguento mais ler Mateus. Eu ler Mateus, eu fico chateado comigo, porque eu não acompanho. Eu não dou conta, e para completar, Jesus disse, olha, em suma, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Como é que eu vou ser perfeito como é o Pai Celestial, gente? Tem condição uma coisa dessa? Não tem condição? Jesus não tem juízo. Tem juízo. Porque não é que ele está dizendo para você fazer isso agora, nesse momento. Ele sabe que você não dá conta de fazer agora, ele sabe. Eu sei que você não dá conta, eu sei que eu não dou conta. De ser perfeito, não. Como meu Pai Celeste, não. Eu sei disso. Às vezes você está num bom dia, você até consegue perdoar, liberar, esquecer, mas tem dia que você não dá conta. Como é que é a sua vida? Na sua casa? Não é assim mesmo? Bem, mas é por isso que tem o Evangelho de João, que está aqui ao lado de Mateus para dizer, Mateus fala da vida do reino, da experiência do reino, mas João fala que Jesus, ele se aproxima de Nicodemos, da mulher samaritana, do paralítico do tanque de Betesda, de uma multidão faminta, de uma multidão sedenta, de uma mulher pega no flagrante ato de adultério. Ele se aproxima de um cego de nascença. Veja como que João coligiu vários episódios, não episódio qualquer, mas episódios específicos para dizer como que Jesus vai até você, que está ali em Nicodemos, você está ali em Nicodemos, você está ali na mulher samaritana, em cada um você se encontra, porque cada um deles vai demonstrar um aspecto da nossa necessidade espiritual. E Jesus vem para curar, para trazer vida, para libertar. Ou seja, não há somente uma exigência do reino, mas existe uma ação divina de salvação que opera na alma para libertar e para curar o indivíduo, para que ele tenha as condições orgânicas interiores para cumprir e viver a vida do reino. Então você vai viver a vida do reino. Calma. Se você já estiver se incomodando ou incomodado com você mesmo, já é um bom sinal. Porque tem muita gente que nem sequer consegue se incomodar consigo mesmo. Se você já começa a perceber que você é inadequado, então você já começou a caminhar. Pastor, depois que eu ouvi essas palavras, eu descobri que eu sou inadequado, que eu preciso de Jesus, então a palavra já está fazendo efeito. Então não se desespera porque você já está caminhando. Pastor, mas é lento mesmo. A salvação é como um tratamento homeopático, é de gota a gota, é devagarzinho, mas trata na raiz. Não é alopático que trata só ali os sintomas, não. Ele vai tratar na alma, no profundo. A palavra cura, liberta, salva, transforma, santifica. Por isso que então, quando você chega em João,
você vai ver vários episódios de cura. E ao lado de cada episódio de cura, Jesus ministra uma mensagem. Ou seja, ele fala com Nicodemos, e aí ele fala em seguida sobre o novo nascimento. Ele fala com a mulher samaritana, e aí ele fala sobre a água viva. Aí ele fala com o paralítico de Betesda, que estava ali naquele tanque, aí ele desenvolve uma mensagem. E assim para cada episódio, uma mensagem. Como que Jesus quisesse explicar o significado daquele milagre. Como que ele dissesse, olha, não olhe para o milagre e fique pulando, ei, ele está curado, ele nos curou, só isso. Não, você tem que compreender qual é ali a pedagogia daquele milagre. Ou seja, quando Jesus então, ele se encontra com um cego de nascença, e Jesus então cura aquele cego de nascença. Jesus quer ensinar algo para nós. Ele quer ensinar algo para você que quer experimentar esse reino. Ele diz assim, olha, presta atenção. Todos nascem cegos, porque este é um cego de nascença. A cegueira é o nosso grande problema. A cegueira que é um sintoma imediato do pecado. Porque o que foi o pecado? Afinal, o pecado original, o pecado de Adão. O que foi o pecado? Ah, pastor, eu sei, eu posso responder? Pode, meu irmão. Aí você responde, não, é que ele comeu a maçã. Aí o irmão do lado contou, não foi maçã não, rapaz. Foi o quê? Foi uva. Seu tolo, você não sabe que não foi maçã? Que maçã é a tradição? Não, não foi a maçã, não foi a uva, não foi piqui. Não foi nada disso. Foi o que, pastor? Foi no dia que o homem simplesmente, quando ele ganha consciência de si, ele olha para si, e aí ele se enxerga. Você já viu um cachorro, porventura, olhando para si, para suas partes? Vixe, eu estou pelado. Quem já viu um cachorro assim? Uma vaca, com vergonha, aquela vacão grande, tentando se... Quem já viu? Um cavalo com vergonha. Não, eles andam assim, ó, numa elegância, como se estivessem vestidos. Sabe por quê? Porque eles não têm noção de si. Lembra que a Bíblia diz que o homem, olhando para si, viu que estava nu? Os animais, eles olham para tudo e até de certo modo interagem com o mundo ao seu derredor, só que eles não se veem como indivíduo no mundo. Não. Então o que foi o pecado? Foi quando o homem, percebendo-se enquanto criatura individual, surge o eu, surge o tu, e ele diz assim, por que que eu, superior a esses animais, colocado sobre essa terra para governar, por que que eu tenho que viver submisso a Deus, servindo a Deus, se eu posso ter a minha própria vida, se eu posso por mim mesmo tocar a minha vida, a minha existência, fazer do meu braço forte a minha força, o meu sustento, a minha salvação. Por que eu tenho que viver sempre servindo a Deus? E isso é uma ilusão na sua mente, na sua consciência, no seu coração, é uma cegueira, porque até um paradoxo, quando o homem se enxerga a si mesmo, é porque ele está totalmente cego. Porque aquele que diz que se enxerga, e que enxerga o outro, e por isso ele pode viver sem Deus, é porque ele é cego. Por isso que todos os homens, mesmo aquele bebezinho que nasce da sua mãe, já nasce cego. Ele nasce com aquela propensão a viver sem Deus. E por mais que ele tenha uma religião, a religião é para o seu orgulho. A religião que ele tem é para demonstrar que ele é capaz de cumprir regras, cumprir dogmas, cumprir leis, para ter o seu orgulho de falar, se é verdade que eu sou salvo, tudo bem, mas desde que eu seja salvo, porque eu faço algo de bom. Então o homem é cego. E essa cegueira, ela é espiritual sobretudo. Mas aí reúne-se a ela um tanto de outras cegueiras, que a própria sociedade impõe, que o contexto impõe, que a cultura impõe, que as ideologias impõem. E o homem vai então crescendo cego. E esse cego, portanto, ele vivia constantemente no templo, vivia nas sinagogas,
talvez como um pedinte, quem sabe, ou não. Mas o que importa é que desde que ele esteja no templo, ou ele esteja na sinagoga, se tiver cego, está tudo bem. O que você não pode fazer é enxergar, porque se você enxergar, você vai ver que tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa que está errada. Pastor, essas campanhas não estão certas. Por que eu tenho que comprar uma rosa? Um copo com água? Pastor, será que esse óleo resolve o meu problema? Você começa a perceber coisas fora do lugar. E você vai querer corrigir. E aí não vai dar certo. O primeiro problema do homem qual que é? É a cegueira. Que você pode chamar de ignorância. E que tem raiz aonde? Na cegueira original, na ilusão original, na ignorância original, por achar que se enxerga, não enxergar. E por isso você quer viver sem Deus. Mas então Jesus vem para curar a sua visão. Ele vem para te libertar. Ele disse, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí vem o Filho para libertar. Aí ele começa a tirar as escamas dos olhos. Você lava os seus olhos no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. São as águas apostólicas. É a palavra apostólica. A palavra que te lava os olhos. E você passa a enxergar. E aquele cego agora enxergando, ele agora pensa, qual é o lugar, o primeiro lugar que eu devo ir? Qual é? Para a sinagoga. Ou que seja o templo, ou vice-versa. Eu quero ir para os meus irmãos que me conheceram cego, para dizer para eles que agora eu estou enxergando. Jailson pensa numa alegria que vai ser quando os meus irmãos me virem curado. Não vai ser? O que você acha? Chegar na sinagoga, chamar o sumo sacerdote, o ancião, o levita, a casta religiosa, a liderança religiosa. Pessoal, olhem para mim. O que foi? Olhe bem para mim, dentro dos meus olhos. Mas quem você é? Eu sou aquele ex-cego. Eu agora estou enxergando. Eu agora posso enxergar. Ele foi nessa expectativa. Irmãos, quando ele chegou lá, aqueles líderes falaram assim, o quê? Mas você sabe que dia é hoje? Mas não importa o que dia é hoje. Na verdade, qual seja o dia de hoje ganha importância porque eu estou vendo. É ou não é? Se for segunda-feira, se torna um grande dia, porque é o dia da minha cura, da minha libertação. Se for quinta-feira, é um grande dia. Se for sábado, é um grande dia. Se for domingo, não importa. Deus curou os meus olhos e eu posso ver. Os líderes falaram o quê? Tudo errado. Tudo errado. Hoje é sábado e você não deveria ter sido curado. Diga-nos quem foi que fez essa obra. Quem transgrediu o sábado? Quem foi que te curou? Diga logo. O fariseu, o escriba, ancião, e todo mundo, profeta e falso profeta, vocês todos. Atenção, vocês não estão me entendendo. Eu era cego. Agora eu estou vendo. Não interessa que continuasse cego. Que continuasse cego. O importante não é você, é o dia. Olha o que a religião faz com as pessoas. O que importa é o seu dinheiro. O que importa é aquela aparência que você mantém no meio do povo. O que importa não é o que você sente, o que você vive, o lugar que dói em você, não importa. O que importa é aquilo que você pode produzir. Ainda que você esteja morrendo, a religião não se importa com pessoas. Elas vão criar um cativeiro para manter as pessoas. Eu sei que essa discussão desse cego, ou melhor, desse ex-cego, com os líderes religiosos, chegou a um ponto tão grande, que os líderes religiosos, está no capítulo 9 de João, expulsaram o homem que agora enxergava do templo. Sabe por que ele foi expulso? Sabe por que não? Porque templos e sinagogas não são lugares para quem enxerga. Templos e sinagogas são lugares para os cegos. Só os cegos não criam problema dentro dos templos e das sinagogas. Pastor, o que eu estou fazendo aqui?
Bem, primeiro que aqui não é templo. Aqui também não é sinagoga. O que é, pastor? Isso aqui é um galpão, para você não ficar no relento. De modo que aqui nós nos reunimos, como poderíamos nos reunir em qualquer lugar, até numa praça pública. É lógico que nós faríamos isso numa situação bastante difícil. Nós não vamos escolher uma praça pública apenas para ficar dizendo que é humilde. Isso é bobagem. Isso é aparência. Se você pode estar aqui de baixo, você vai ficar aqui de baixo. Se não puder, é outro departamento. É outra situação. O que não pode fazer é transformar isso aqui num templo, num lugar sagrado, com homens sagrados, com homens santos e com povo pecador, que fica na dependência desses homens supostamente santos para receber uma oração, para ser abençoado. Fica nesse jogo como se você dependesse de homens para servir a Deus. Você não precisa de homens. Você é sacerdote na casa de Deus. Você é sacerdote na casa de Deus. A igreja é um reino de sacerdotes. Ah, pastor, então eu estou entendendo. Então você deve ser o sumo sacerdote. Não, vocês não estão entendendo nada. Todos nós somos sacerdotes. Eu sou sacerdote. Você, sacerdote. A irmã, sacerdotisa. Todos nós. Pastor, o que significa ser um sacerdote? É que você pode ir diretamente a Deus. Você não precisa de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo, nem de padre, nem de papa, nem de pai de santo, nem de ninguém. O caminho já está aberto, livre. Todos podem entrar diante de Deus. Todos podem entrar. Devemos nós orar uns pelos outros? Sim. Mas nada de você achar que a oração do pastor é mais forte que a sua. Isso é mentira do diabo. Não, porque a oração do pastor é mais forte. Então, estende o pescoço para colocar a mão. Para de bobagem. Um dia desse chegou um rapazinho aqui para mim, depois do culto de quarta-feira. Pastor, ore por mim. Ele era primeira vez que ele tinha vindo. Eu falei assim, e qual é o motivo da sua oração? Eu quero que você ore por mim, para que eu possa produzir os frutos do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. Eu falei assim, faz o seguinte, eu não vou fazer uma oração por você não, você vem aqui na semana que vem, 1 hora mais cedo, eu vou te dar um estudo bíblico, para você compreender essas coisas. Ele voltou? Voltou? Que é oração, para produzir o fruto do Espírito. Como se eu tivesse o poder de liberar. Agora, eu poderia instruí-lo acerca disso, para que ele, enquanto um sacerdote diante de Deus, pudesse sim, com atitudes de sacerdote, ter esses frutos, ou esse fruto liberado. Então chega um ponto e fala, não vou orar por você, porque você não precisa de oração. Você está precisando de instrução. Você tem que compreender algumas coisas. Ah, esse pastor não ora pela gente, esse pastor é frio. Não, você que é escravo, você que tem sido enganado. Templos e sinagogas não são lugares para quem enxerga, porque lá é um cativeiro. Quem diz que templos e sinagogas são cativeiros foi o próprio Jesus. Saindo cego, coitado, expulso. E quando alguém é expulso de um lugar, porque o pastor expulsou, disse que nem ia me dar carta. Ó, nem deu carta, me expulsou. A pessoa que está expulsa, o expulsado, ele fica triste, não fica? Fui expulso. E agora? Todo mundo lá no aprisco, ou melhor, na sinagoga fala mal de mim. Se eu estou endemoniado. E agora eu estou errante sem ninguém. Quando ele olha, Jesus para na frente dele. Já estou agora em João capítulo 10. Jesus diz assim, e aí, tudo bem com você? Você está enxergando bem, de fato? Ele falou assim, sim, mas e quem é o Senhor? Aí Jesus fala assim, eu sou aquele homem que te curou. Ah, então o Senhor foi quem me curou? Sim. Aí Jesus começa a contar-lhe uma parábola. Em outras palavras, Jesus, eu quero explicar para você o que aconteceu com você. E por que você foi expulso?
E saiba, a melhor coisa do mundo que lhe aconteceu, depois de ser curado, é ter sido expulso. Coisa boa é ser curado e coisa boa é ser expulso. Porque quando você é expulso, você já não serve mais para as sinagogas. É porque você não serve para os templos. E ser expulso significa liberdade. Você agora não vai ter ninguém com um cetro na sua cabeça. Você agora vai conhecer a Cristo, aprenderá a ser livre, não para dar ocasião à carne, mas para servir a Deus com verdade, com consciência limpa, tranquila, sem acusação, sem macumba, sem gafanhoto, sem maldição, sem pressão, sem medo do inferno, do diabo. Você agora vai ter uma experiência que jamais você teve. Jesus fala assim, olha, atenção, falando para o ex-cego, vocês aí, atenção, todo mundo olha para cá. Aí todo mundo olhou para Cristo, aquela multidão. Ele disse, olha, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, atenção, o que ele faz? Não, o bom pastor, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele faz um cercadinho de arame farpado. Naquele tempo era farpado, hoje é cerca elétrica. Aquele tempo era farpado, hoje é cerca elétrica. Aí o bom pastor faz um cercadinho, todo mundo aqui, para fazer o que eu mando. E eu vou criar umas regras totalmente inúteis, que não servem para nada, é só para dominar vocês. E aí as regras não têm mais fim, porque eles vão arrumar regra de todo tipo, desde uma presilha no cabelo, um perfume que você usa, baseado em textos lá do Antigo Testamento, um batonzinho, uma unha pintada, uma saia que seja calça, um vestido, uma comida que você come um dia da semana, uma carne que você não pode comer. Aí tem uns que pregam que não pode tomar Coca-Cola, outros não podem tomar uma outra bebida que seja qualquer outra, um vinho, qualquer coisa. Vão arranjando coisa. Esse é o bom pastor que faz, não é, irmãos? O bom pastor faz isso, não é? Todo mundo aqui. E se alguém tentar fugir, o cajado vai comer aqui. É assim que diz o texto bíblico? Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Corrigindo agora o que a religião deturpou. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Na verdade, ele morre para a ovelha viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que tem um problema. As minhas ovelhas, porque eu sou o bom pastor, eu tenho ovelhas. As minhas ovelhas estão dentro de um aprisco. Aí surge a figura do aprisco. O que é aprisco, pastor? É curral. É curral. Onde cerca ali o lugar, colocam-se um coxo, um lugar mal cheiroso, úmido. Tem ali o feno no chão, aquelas palhas de arroz. E ali as ovelhas faz xixi, faz cocô, gofa, faz tudo ali. Pensa num lugar apertado, um lugar oprimido. Elas ficam ali presas. Coitadas. Jesus disse, as ovelhas estão dentro de um aprisco. O aprisco é um cativeiro. Só tem um problema, disse Jesus. Muitos entraram lá para poder cuidar dessas ovelhas no aprisco. Só tem um detalhe. Jesus disse aqui no texto de João capítulo 10. Esse que entrou, que não é o pastor, ele não entrou pela porta, porque na porta tem um porteiro. Tem um porteiro. E o porteiro não vai deixar um estranho entrar. Vai? Então, chegou lá o indivíduo, queria entrar para poder arrancar a lã da ovelha, comer a carne da ovelha, bater na ovelha, maltratar a ovelha, chutar a ovelha, beliscar a ovelha, tirar o dinheiro da ovelha, lã, couro, tudo. O Espírito Santo não deixou ele entrar, porque o Espírito Santo é o porteiro. Ele foi procurando um lugarzinho, não tinha janela, só tinha uns muros altos. Aí ele disse, eu vou pular esse muro aqui, eu vou pular esse muro. Aí surge a figura, sabe de quem? Quem é que pula muro? Quem pula muro é ladrão. Se bem que os ladrões de hoje são mais modernos, entram pela porta, né? Elegantemente. Sobretudo aqueles prédios lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, bem caro, bem vestido, aquelas bolsas, entra, né?
Mas a ideia aqui é daquele que salta o muro. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Esses que entram saltando o muro, ele vem para matar, para roubar e destruir. Ah, pastor, muito bem, eu me lembro desse texto. Salvo engano, seria João capítulo 10, versículo 10, que diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Bem, quem disse para você que é o diabo foi o ladrão. O ladrão, querendo se esconder ou esconder a sua identidade de ladrão, disse para você que aquele que está ali consumindo as ovelhas é o diabo. Mas atenta para a sua Bíblia, lá não diz diabo, lá diz o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E quem é o ladrão, pastor Alexandre? É o mercenário. Está no texto sagrado. João 10. São os líderes que se auto-levantaram, que se auto-fizeram, que se auto-declararam. E eles então têm um motivo particular, eles têm um motivo próprio para querer ser líder. Por isso que o autor da música, que não é ladrão, disse que na boiada já fui boi, boiadeiro, mas um dia me montei, não por um motivo meu. Os verdadeiros líderes não nascem por um motivo pessoal. Mas o ladrão, que no texto lá de João 10, imediatamente, diz respeito àquela casta de liderança, de fariseus e escribas, de anciãos e sacerdotes, que oprimia o povo, que lhes roubava os dízimos, que lhes roubava as ofertas, que colocava sobre o povo um jugo que eles mesmos não eram capazes de levar. E Jesus disse, mas chega um momento em que o bom pastor vai até o aprisco. E o que o bom pastor fez no aprisco? Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta do aprisco. Se o aprisco é um cativeiro, aqui em João 10 ele está ali para significar o quê? Para significar o judaísmo, ou melhor, a religião da lei. Ou melhor ainda, para significar a própria lei. Ou seja, Deus deu a lei lá no Sinai, não deu? E a lei, de certo modo, ela cria um cativeiro. A lei cria escravidão. Quem diz isso é o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4. Diz que a lei, que é o monte Sinai na Arábia, representado metaforicamente por Agar, gera para escravidão. Portanto, o aprisco é a escravidão da lei. Mas isso era provisório, foi necessário. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 17, que a lei foi dada até que viesse o descendente. Foi uma necessidade de Deus para preservar, para manter, para guardar, para proteger, até que viesse o tempo que viria a filiação, o espírito de filiação. Então, quantos entraram no aprisco da lei antes de Cristo? Entraram pela porta. Quem é a porta? Eu sou a porta. Entraram pela porta. Entraram na esperança do Messias. Entraram porque a lei anuncia o Messias. Entraram para a lei na expectativa de que o Messias viria. E você? Você um dia também recebeu a Cristo, lembra disso? Só que talvez você tenha se convertido num aprisco. Sim, num templo, numa sinagoga. Não judaica, eu quero me referir a um lugar religioso, em que talvez havia ali alguns ladrões, que estavam arrancando a lã das ovelhas, o couro das ovelhas, beliscando a ovelha, mordendo a ovelha, matando as ovelhas, usurpando as ovelhas, que não são dele, ou deles. E você, na maior boa vontade, creu no Evangelho, você de repente caiu num lugar desse, você até que achava bonito aquele aprisco, até que o aprisco era cheiroso. Mas com o tempo, o mundo vai rodando, e as visões vão se clareando, e você um dia fala, rapaz, esse lugar não está tão cheiroso, hoje está um pouco fedido. O que você acha, ovelha fulana? Fala, não, para mim está tudo bem, está cheiroso o lugar. Não, para mim não está tão cheiroso assim. De repente, quando você começa a enxergar, o lugar não é tão cheiroso. Aquele pastoreio, o suposto pastoreio,
não é tão bom assim. Você começa a perceber que ali há uma opressão, que ali há uma, não é? Aí você, e agora? Aí Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Atenção, ele diz, quem entra por mim, entra no aprisco, será salvo. Ou seja, quantos entraram ali na lei por causa do Messias, são salvos, entraram por causa do Messias, que é a porta. E você também entrou, talvez em algum cativeiro, pela porta que é Cristo, você foi por causa de Cristo. Amém. Mas Jesus disse, entrará por mim, será salvo. Sairá por mim e achará pastagens. Eu não entendi, pastor. É porque a porta é para entrar e sair. Não é uma porta que só entra, Cristo é a porta que adentra o aprisco, mas é por Ele mesmo que você sai do aprisco. Em outras palavras, me parece que a experiência espiritual de todos, ou pelo menos de uma grande parte, é primeiramente de cativeiro. Me parece que mesmo de Cristo para cá, nós entramos por Ele, mas é necessário que você saia por Ele. Ou seja, que você entre, mas que você, entendendo a Cristo, você não mais se submeta a nenhum tipo de cativeiro que lhe é imposto. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para que vocês não se submetam de novo a qualquer tipo de jugo de escravidão. E aí nós temos a escravidão da lei e temos a escravidão dos homens que eles impõem. Quando líderes malvados criam cativeiro e criam todas as regras. Evangelho não é regra. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não é possível se ter uma verdadeira experiência do reino se você tem uma vida cristã de escravidão. Porque aquele que vive a escravidão, ele não vive o reino de Deus. Sabe por quê? Porque tudo o que ele faz para agradar homens. Ele faz porque senão eu perco aquele cargo. Ele faz porque ele diz, senão eu perco a minha posição. Eu não poderei mais pregar, não poderei mais cantar. Ou seja, muitos até sabem que aquilo é um cativeiro, só que ainda assim, ele se submete ao cativeiro para poder manter algumas conquistas que ele teve. Ser livre é algo muito complicado, algo muito difícil. Ser livre não é ser irresponsável. Ser livre não é ser libertino. Pastor, então quer dizer que eu sou livre, então eu vou tocar o terror? Calma, então você não é livre. Ser livre é você poder dizer sim ou não. Se você não é capaz de dizer não, é porque você é escravo. Pastor, é porque eu gosto de tomar uma cervejinha. Aí com as suas pregações eu acabei gostando dessa igreja. Porque, se salvo engano, até mesmo já ouviu o senhor dizer que você também toma uma cervejinha de vez em quando. O senhor acha que isso é certo, pastor, ou errado? E aí a sua pergunta já está errada. A pergunta está errada. Quando você pergunta, isto é certo ou errado, você está dizendo, teria como o Senhor me conduzir, por gentileza? Porque eu não aprendi a ser livre. Eu preciso de alguém para dizer para mim a hora que eu tenho que comer, o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que beber, o lugar que eu tenho que andar. Eu preciso de um cativeiro. E eu vou dizer algo para você. Se você gosta de tomar uma cerveja, eu estou falando especificamente sobre a bebida alcoólica, e você não é capaz de dizer não, hoje eu não quero. Ou você não é capaz de tomar uma latinha, e aí você agora é obrigado a tomar todas, porque começou tomando uma, agora tem que tomar tudo do mundo. Tem que esvaziar toda, a Ambev tem que vir aqui te servir. Se você não consegue dizer não, então você é escravo, você não é livre. Ah, eu bebo porque eu sou livre. Não, você bebe porque você é escravo. Você bebe porque é escravo, e você não bebe porque você é escravo.
Porque o escravo, ele é obrigado a beber ou ele é obrigado a não beber. Sempre vai ter uma ordem, não faça, ou então não pare. Você fica cativo, bebendo, 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 aí cai, aí bebe de novo, aí vai, beber, cair, levantar, né? Como é, não tem uma música que diz assim? Beber, cair, levantar? E aqui? Não, aqui eu sou crente, sou santo. Jesus não gosta de bebida alcoólica, eu não bebo. Não, você não bebe não, você não bebe porque você gosta e você gostaria. Você tem água na boca, você tem vontade, mas o seu pastor não deixa. O seu pastor não deixa. Não deixa. Você não vai beber. A ovelhinha fica lá, doida para tomar cerveja, escrava. E a outra ovelha está bêbada. A ovelha quer falar bela, fala bah. A língua da ovelha não consegue. Por quê? Escrava. Pastor, então afinal, me responda. Pode ou não pode beber? Errado de novo. A sua pergunta está errada na raiz. Não é pode ou não pode. Faça como um dia o irmão Vinícius de Goiânia fez. Foi para a casa do sogro dele. Ele era recém-convertido, o irmão Vinícius. Aí quando a pessoa é recém-convertida, e ele era da gandaia. Ele era da gandaia de verdade. Ele tocava o terror aqui nessa Ceilândia para cá, ia para Taguatinga, ia embora, até o diabo corria dele. E era ele e o sogro dele, os dois. Limpando tudo, varrendo tudo, pegando tudo. Ele me mata depois. Mas eu só estou falando a verdade, eu não minto, não estou mentindo. Eu posso exagerar um pouquinho, mentir não. Aí quando ele se converteu, como é que a família fica? Agora você não bebe mais. Né? Agora você é santo, agora você é salvo. Depois bebeu as pingas do mundo todo, vira crente. Não é assim? Aí ele chegou lá para almoçar, aí o sogro dele pegou a cerveja na frente dele, bem gelada, chamada no vulgo de noivinha. Na frente dele, ó. Gelada. E aí o Vinícius ficou lá assim, olhando assim. Bem, não foi bem assim. Aí o sogro dele falou assim, e aí? Vai ou não vai? Aí o sogro dele respondeu por ele mesmo. Não vai porque você não pode. Você agora é crente. Olha a resposta de um novo convertido. Interessante. Ele falou assim, não, poder eu posso. Poder eu posso. Só que porque eu posso, eu digo que não. Eu posso beber se eu quiser, não perco minha salvação por isso. Meu pastor não vai me expulsar por isso. Só que por eu ser livre, eu digo não. Agora, você, apontou para o sogrão dele, não pode dizer não, você vai beber. Você vai beber porque você é um escravo da bebida. E você não pode ficar um almoço sem ela. Pensa numa tensão que todo mundo ficou. Agora, você sabe que eu tomo cerveja, que eu bebi a vida toda com você. Só que hoje eu digo não para ela. Agora, você não é capaz de dizer não. Entenderam? Então, pastor, mas e aí? E aí que você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Ele habita dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. Viva essa atmosfera. Permita que você seja feliz com Deus. E que então Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. A Bíblia diz que na nova aliança, ninguém ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conheça o Senhor. Ninguém. Por que não? Pastor, mas a gente não precisa uns dos outros. A religião nos ensinou a viver debaixo de um jugo e de uma autoridade de fazer e não fazer. Pastor, comunhão com o Senhor. Pastor, o que foi? Pastor, sei lá, eu sinto umas dores aqui. Às vezes dá vontade de 3 vezes no banheiro, 4 vezes. Será que é pecado? Eu estou em pecado? Para de bobagem. Até para isso você quer conselho agora. Use o Espírito Santo no sentido de que Ele é o teu guia. Ele, dentro de você, vai te ensinar todas as coisas. O problema é que nós substituímos o Espírito Santo pelo pastor.
pela pastora, pelo missionário, pelo homem de Deus. Nós não queremos ir ao Espírito, nós queremos ir ao homem. Então, não tem como haver uma verdadeira experiência do reino enquanto você estiver dentro do cativeiro. Eu preciso só fazer uma pequena correção no seu pensamento. Mas só 5 minutinhos para poder fechar. Existe hoje em dia, por causa desta mensagem, essa mensagem aqui é a mais pura verdade. E por causa dessa palavra, em razão de um desconhecimento do restante da Escritura, existe um movimento novo, que tem sido vulgarmente intitulado Os Desigrejados. Já ouviram essa expressão? Nunca ouviu? Quem já ouviu? Os desigrejados. O que seria um desigrejado? Não, alguém que, por entender a sua liberdade em Cristo, que ele tem o Espírito Santo, que ele é sacerdote, ele pensa, eu não preciso de igreja. E aí eles começaram agora, eles estão construindo toda uma teologia para lutar contra a vida prática da igreja cristã coletiva. Eles dizem, não existe pastor, não existe um lugar fixo, não existe nenhum tipo de organização. Como é que deve ser então? Não é, você é filho de Deus, sou filho de Deus. Se der certo a gente se encontrar um dia e fazer uma oração bem, se não. O negócio é, os desigrejados estão desenvolvendo uma teologia anti-igreja. Eu quero dizer para os irmãos que igreja, do ponto de vista bíblico do Novo Testamento, não tem nenhuma relação com cativeiro. É verdade que a maioria das igrejas evangélicas são verdadeiros cativeiros, é verdade. Só que não é a igreja de Cristo que é cativeiro, mas é aquele sistema denominacional humano, chamado de igreja, que não deveria. Então você não deve ser um desigrejado, você deve ser um desistemado. Como é que é? Se tem um desigrejado, o que deixou o sistema é o quê? Desistemado. Desistemado. Mas vocês entenderam o que eu falei, o importante é que entenda. Eu estou apenas usando o mesmo princípio. Se é desigrejado, você tem que sair dos sistemas. Você não deve sair da igreja. Agora, é certo que a igreja que você deve congregar, porque a igreja é propósito de Deus, é plano de Deus. Foi Deus, é a Escritura, é o Novo Testamento. Foi Jesus, são os apóstolos que nos ensinam a viver vida de comunidade. Paulo escreveu carta à igreja em Filipos. Não escreveu? A carta aos Filipenses. Como é que ele começa a carta dele? Graça e paz aos bispos, aos diáconos e aos santos que vivem em Éfeso. Ora, se ele diz bispos, diáconos e santos, é porque ele reconhece que existe uma igreja que reconhece tais ofícios. São ofícios. Assim como na sua casa, o seu pai, ele tem que ter a liderança da sua casa. Mas não é uma liderança para te oprimir, para te bater, para te esculhambar, para te oprimir, para te ofender. Não, é aquele pai que ele tem o cuidado de fechar a porta, de desligar o gás, de trazer o recurso, o dinheiro, que a mãe vai cozinhar para poder alimentar o filho, para dar um banho no filho, para vestir o filho, para educar o filho, para que esse filho cresça saudável, integralmente, espírito, alma e corpo. Não é isso que é o lar? Se você pode lutar contra a família, pessoal, temos que ser antifamília. Não pode haver pai, nem mãe, nem nada. Todo mundo é livre e faz o que quer e por si, e ninguém deve viver um para o outro, numa mesma casa. Estaria certo isso? O mesmo erro acontece se você transferir esse pensamento para a igreja. Igreja não pode ser sistema, mas a igreja, conforme está no Novo Testamento, existem aqueles que Deus levanta, não para oprimir, não para bater, não para machucar, não para perseguir, não para expulsar, mas para cuidar, para alimentar, para apacentar. O ministério apostólico de Volta à Palavra é um ambiente de cuidado. Por isso, já declarei outras vezes e torno a declarar, há muito tempo este ministério abandonou a posição de controle. O
que significa isso? Nós não vamos controlar a vida de vocês. Pastor, é porque o irmão fulano divorciou. Nós oramos, nós conversamos, orientamos, mas cada um é servo de quem? De Cristo. Pastor, mas e aí? Não, e aí que todos nós um dia vamos comparecer diante de Cristo e tudo lá será resolvido. O maior problema é quando o pastor ou os pastores se colocam na posição de julgar as pessoas. Julgar. E como é que você pode julgar uma relação conjugal? Tem jeito? Não, respondam-me. Você consegue entrar numa relação conjugal e julgar a verdade ali dentro? Não é possível. A relação conjugal é um mistério que acontece em corações. Não é uma máquina que você sabe que o parafuso está solto, não é isso. E muitas vezes você pode até atrapalhar. De todo modo, esse ministério não controla. Nós recebemos as pessoas como elas são. A palavra é falada como ela é. E todo mundo se alimenta. E todo mundo se prepara. E estamos aqui para nos ajudar mutuamente e aguardar a vinda de Jesus Cristo. Amém? Então, se você permanecer no cativeiro, nunca jamais poderá ter uma verdadeira experiência do reino de Deus. Esta é a segunda chave. Sair do aprisco pela porta que é Cristo. Amém?